Olá pessoal, a paz do Cristo esteja com todos vocês. Pastor Rafael aqui. Nós iremos em uma jornada teológica em 4 aulas sobre epístolas paulinas que nós iremos iniciar hoje. E eu quero que essas aulas possam servir de crescimento para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, para a sua vida como obreiro da casa do Senhor, você que é professor de escola bíblica. Nós iremos numa jornada teológica em 4 aulas a partir de hoje, dividido em 4 unidades. E hoje a primeira unidade, como se trata de epístolas paulinas, nada mais que necessário e justo falarmos do grande apóstolo Paulo. Aproveitando a oportunidade, inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe com pessoas, com amigos, essas aulas que você achar necessário, ok? Pois bem, Paulo, como todos nós sabemos, é a figura mais importante que nós temos dentro do cristianismo após Cristo. Paulo, se destacando entre os apóstolos, ele mesmo se supera e é superado somente por Cristo, o Filho do Deus vivo. A contribuição do apóstolo Paulo para a evangelização, para a obra missionária, para o crescimento da obra de Cristo depois da ressurreição de Jesus, foi exponencial, de tal modo que nós podemos dizer que a obra de Paulo é a sua vida, e a sua vida é e foi a sua obra. Paulo não foi apenas o maior plantador de igrejas, Paulo não foi o maior evangelizador de toda a história do cristianismo, mas também Paulo foi o maior responsável por estabelecer, por sistematizar as principais doutrinas do cristianismo. A doutrina dorsal do cristianismo está pautada nas cartas de Paulo. E nós abordaremos aqui nesta unidade, nessa primeira aula deste estudo teológico, um panorama da vida de Paulo, um panorama histórico, teológico, não somente da sua vida, como também das suas viagens missionárias. Como todos nós sabemos, e se você quiser registrar isso é muito importante, Paulo é um dos grandes homens do cristianismo e é um grande exemplo para todos nós. O fato é que ele escreve a sua carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 1, ele vai dizer o quê? Sede meus imitadores, também como eu sou de Cristo. Então nós vamos entrar agora, baseado depois dessa breve introdução que nós demos, nós vamos falar um pouquinho desse personagem de Paulo, a sua vida, seu chamado, sua conversão, seu ministério e seus ensinos. Este homem, por certo, meus amados, foi o maior pastor, teólogo, evangelizador, doutrinador e implantador de igrejas que já existiu em toda a história do cristianismo. Paulo, ele plantou igrejas nas províncias da Macedônia. Paulo, ele estabelece igrejas na região da Galácia do Sul. Paulo também estabelece igrejas na Acaia e Ásia Menor. Pregou com devoção, pregou com entusiasmo, pregou com a alma, com o coração ao povo gentio. Paulo pregou em prisões, pregou em praças, pregou em sinagogas, pregou em palácios e também pregou na corte. Este grande homem que nós conhecemos
e que admiramos depois do nosso Senhor Jesus Cristo é Paulo. Esse homem, temos pouca informação a respeito dele, temos poucas informações sobre a sua trajetória, antes dele aparecer nas Escrituras como o perseguidor da igreja, que nós conhecemos como o Saulo de Tarso. Ele nasce na região de Tarso, Síria, e como cidadão romano que era, mas era judeu. Paulo, ele vem da tribo de Benjamim e era fariseu. Ele chamava-se Saulo, era o nome dele judeu, mas adotou o nome Paulo, que é o nome que nós conhecemos, nome romano, para identificar-se com os gentios, que até porque era o alvo dele após a sua conversão e o seu chamamento para a obra missionária. Esse homem era um homem culto, não só na sua religião judaica, mas também Paulo, ele era também conhecedor das filosofias, conhecedor em filosofia grega, conhecedor nas demais religiões pagãs daquela época. A sua família também temos poucas informações, mas sabemos que a sua família devia ter posses, influências, grande influência, posses em Jerusalém. A sua aparência era uma aparência pessoal que não agradava e que não impressionava as outras pessoas. Segundo mesmo Paulo disse isso em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 3, e ele também fala isso em 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo de número 10. Esse homem, por nome Saulo de Tarso, ele cresce conhecendo toda a lei mosaica, ele cresce aos pés do grande Gamaliel e se torna perseguidor da igreja de Cristo. Saulo recebe autoridade do Sinédrio. Paulo recebe autoridade do Sinédrio para perseguir a igreja, para prender os cristãos, para torturar os cristãos, fazendo com que eles viessem a blasfemar o nome do Senhor Jesus Cristo. Estava presente Saulo na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja cristã. Após a sua perseguição, após as cartas e a permissão do Sinédrio para perseguir os cristãos, após a morte de Estevão, Saulo agora lhe pede cartas para ir ao caminho de Damasco, para continuar sua perseguição, para continuar sua jornada de perseguir os cristãos, prendê-los, executá-los, apedrejá-los. E todos nós conhecemos que no caminho que ele estava indo a Damasco para prender os cristãos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceu a ele de repente. E quando o Senhor Jesus aparece a Saulo de forma única, genuína e de repente, automaticamente houve ali a sua conversão. O Senhor Jesus se manifesta a ele no caminho de Damasco, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e vai dizer a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele brada dizendo: quem és tu, Senhor? Aquele momento ele ficou cego, foi curado por milagre, logo após foi batizado em Damasco. E todos sabem que o Senhor Jesus manda Ananias até a rua direita, colocar as suas mãos sobre Saulo, para que ele voltasse a enxergar e dizer a ele o quanto ele iria sofrer pelo Evangelho. Saulo, agora convertido, ele passou a estudar com certeza a doutrina cristã. E tudo indica que ele esteve pessoalmente com o Senhor Jesus no deserto da Arábia, quando ele esteve um período no deserto da Arábia, quando ele começa os seus trabalhos
na obra e no ministério, diz a história, diz a Bíblia, ele deixa registrado isso na carta aos Gálatas, que quando ele volta da Arábia e foi a Damasco, pregando o evangelho, perseguido agora pelos judeus, Paulo vai a Jerusalém, perseguido novamente em Jerusalém, ele vai para a Síria e para a Cilícia, ficando ali cerca de um período ali de 10 anos, pregando, ensinando, evangelizando, falando de Cristo. E com certeza ele era membro da igreja de Antioquia, da Síria. Ele era tão submisso àquela igreja local, que sempre quando Paulo ele voltava de suas viagens missionárias, ele reportava-se à igreja que estava em Antioquia. Antioquia foi o primeiro lugar onde Paulo e os cristãos começaram a fazer esforços para estender o evangelho a não-judeus, para alcançar os gentios. Era a terceira maior cidade do império na época. Era a terceira maior cidade do Império Romano. Aproximadamente com mais de 500 mil habitantes, compostos ali por muitos povos, incluindo gregos e judeus. A rua principal daquele império, a rua principal ali foi pavimentada com mármore e cercada por colunas de fora a fora na cidade de Antioquia. A cidade foi construída à costa do mar Mediterrâneo, no que hoje é o sudeste da Turquia. Atualmente nós sabemos, você que lê e estuda a história da igreja, a história bíblica, atualmente se chama Antaquia e tem cerca de 150 mil habitantes naquela região. Foi lá que os judeus, foi lá que os seguidores de Cristo foram primeiramente chamados de cristãos, em Antioquia, que significa Cristo pequeno. Nós temos também uma coisa muito interessante para colocarmos nesta aula de hoje, que é a linha de vida do apóstolo Paulo. Primeiro nós temos o seu nascimento, que foi em Tarso, na Cilícia. Isso ele deixa registrado, Atos capítulo 22 e versículo de número 3. Depois, no ano 29, nós temos aqui Saulo perseguindo os cristãos. Ele começa a sua perseguição em Jerusalém. Atos capítulo 22, verso 3 também está registrado. Ano 33 e ano 34 da era cristã foi o encontro dele com Cristo no caminho de Damasco. Algo extraordinário acontece na sua vida. O outro ponto que quero abordar aqui sobre essa linha do tempo é que no ano 46 ao ano 48 da era cristã, Paulo ele é separado pelo Espírito Santo para a sua primeira viagem missionária. Atos capítulo 13. Depois do ano 49 depois de Cristo, na era cristã, Paulo tem aquela reunião em Jerusalém. Atos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 29. No ano 49 ao ano 52, ele agora é chamado para a sua segunda viagem missionária. Ele deixa registrado isso em Atos capítulo 15, versículo 36 em diante, e Atos capítulo 18. No ano 52 ao ano 56, aproximadamente depois de Cristo, é a sua grande terceira viagem e a última viagem missionária. Ano 56 ao ano 57, Paulo é preso em Jerusalém. Atos capítulo 21, do versículo 27 ao 33, Atos capítulo 23 e Atos capítulo 26, versículo 32. Ano 58 ao ano 60 da era cristã, Paulo agora é aprisionado em Roma, depois solto, é a prisão domiciliar. Atos capítulo 27 e capítulo 28. E por último, da linha de vida do tempo do apóstolo Paulo, ano 64 ao ano 65 da era cristã, Paulo é novamente preso em Roma. E nesta prisão,
ele foi julgado e foi executado, conforme está registrado na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo de número 8. Outra coisa que eu quero abordar para você nessa primeira aula, após essa linha de tempo da sua vida, são os sofrimentos que Paulo teve. Paulo, ele foi o apóstolo que mais sofreu pelo Evangelho. Ele foi o apóstolo que mais se entregou pelo Evangelho. E por sua entrega, e por o seu sofrimento, as suas dores, a primeira coisa que nós temos registrado é que ele teve que descer por um cesto, pela janela de uma muralha, senão ele ia ser morto. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 32. O segundo sofrimento de Paulo, ele é expulso de Antioquia. Atos capítulo 13, versículo 50. O terceiro sofrimento de Paulo, em Listra, agora ele é perseguido, ele é apedrejado e é lançado para fora da cidade e dado como morto. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 18 e 19. O quarto sofrimento de Paulo, em Macedônia agora, ele é chicoteado e aprisionado. Atos capítulo 16, versículo 23 e 24. O quinto sofrimento de Paulo, em Tessalônica. Em Tessalônica ele é obrigado a fugir. Isso, se ele não foge, meus amados, ele ia ser morto. Atos capítulo 17, versículo de número 14. O sexto sofrimento de Paulo, em Éfeso, incitaram grande tumulto contra ele. Ele deixa isso registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 26. Lucas deixa registrado. O sétimo sofrimento de Paulo, em Jerusalém. Ele é acusado agora de levar Timóteo de Éfeso para dentro do templo. Ele é acusado em Jerusalém. Atos capítulo 21, versículo 27. Aleluia. O sexto sofrimento de Paulo, depois de ser preso, depois de ser acorrentado, ele é enviado a Roma. Em Roma, no caminho, ele sofre um naufrágio em Mileto. Atos capítulo 27. Em Malta agora, o último sofrimento de Paulo. Temos vários, mas estou citando alguns. E por último, em Malta, uma víbora, uma cobra venenosa o pica. Mas ele não morre, porque não era o tempo, e Jesus disse que deveria que Paulo chegasse até diante do imperador. Atos capítulo de número 28, versículo de número 4. A vida desse homem é uma vida extraordinária. A vida desse homem se dá em Atos capítulo 13, quando ele tem o primeiro chamado para a obra missionária. E dali em diante, nós temos o seu chamado para a obra, as suas primeiras viagens missionárias. E a primeira viagem missionária ocorreu provavelmente entre os anos 47 e 48 depois de Cristo. A princípio dessa primeira viagem, foi na terra natal de Barnabé, chamada Chipre. E ao chegar em Chipre, eles desembarcaram em Salamina. Em Salamina, uma cidade marítima, todos sabem, com uma imensa população judaica, e eles pregam a palavra de Deus ali, eles evangelizam naquele lugar, e os judeus de toda a sinagoga, de toda a região ali. As suas viagens foram três grandes viagens missionárias, né? A primeira viagem foi uma viagem curta, foi uma viagem em poucas cidades. A segunda viagem missionária, ela durou cerca de 3 anos, entre o ano 49 ao ano 52 depois de Cristo. A terceira viagem missionária, ela durou 4 anos aproximadamente, entre os anos 53 ao ano 57 depois de Cristo, quando Paulo ficou 3 anos em Éfeso, provavelmente preso.
Uma outra coisa que nós queremos abordar muito importante aqui foi a preparação para as viagens missionárias. Diz em Atos capítulo 13 que, servindo eles ao Senhor e jejuando e orando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Embora Cristo já houvesse comunicado sua intenção de mandá-lo a pregar o evangelho aos gentios, conforme está registrado em Atos capítulo 22 e versículo 21, Paulo esperou que o Espírito Santo indicasse com clareza, meus irmãos, o momento certo de iniciar a obra missionária. É interessante que depois de um período de oração e jejum, aí que o Espírito Santo manifestou-se à igreja de Antioquia e que enviassem a primeira equipe de missionários, conforme está registrado que foi Saulo e Barnabé, através da imposição de mãos da igreja de Antioquia, lhe concederam essa autoridade para conduzir essa obra missionária. Embora no início do ministério, embora no início da obra missionária, Barnabé ele encabeçasse a equipe. Barnabé foi o cabeça-chefe, não foi Saulo, não foi Paulo. Foi Barnabé que deu o início, o pontapé inicial. Logo após Saulo, chamado Paulo, a partir de Atos 13 e versículo de número 9, ele dirigiu a expedição da obra missionária. E nesse momento, a sua pregação, uma pregação cristocêntrica, ele diz em Atos 13 e 32 que nós lhes anunciamos as boas novas que Deus prometeu aos nossos antepassados. Ele, deixando Chipre, chegaram a Perge e dali Antioquia, na qual é a atual Turquia. Em Perge, João Marcos, você conhece a história, João Marcos decidiu abandonar a equipe, atemorizado pelas dificuldades, atemorizado pelas perseguições e as dificuldades na viagem. No primeiro sábado, vamos assim dizer, que passaram em Antioquia, eles foram convidados a pregar o evangelho na sinagoga da cidade. Paulo enfatizou 3 pontos essenciais quando ele é levado a pregar na sinagoga. O primeiro ponto essencial, marque isso, ele recordou a direção dada por Deus desde o Egito até Davi, versículo 17 ao versículo de número 22 de Atos dos Apóstolos. A segunda coisa que eu quero abordar aqui no ponto, na essência da sua pregação, ele apresentou a Cristo como o cumprimento da promessa messiânica. Paulo enfatiza na sua pregação, literalmente, que Jesus Cristo, ele foi o cumprimento de todas as profecias messiânicas. Versículo 23 ao versículo de número 37. Um outro ponto essencial para nós abordarmos é que ele fez um chamado a aceitar a salvação oferecida através de Cristo. Nós vemos isso no versículo 38 ao versículo de número 41. A primeira viagem missionária de Paulo, essa primeira viagem, ele vai com Barnabé, que significa José da Consolação. Ele vai com João Marcos, Evangelho de Marcos, sobrinho de Barnabé. O tempo da viagem, nós falamos, a viagem missionária de Paulo entre o ano 46 ao ano 48, foi a viagem mais curta, no tempo e distância,
mas foi, entanto, um avanço muito significativo na história da igreja, na história do primeiro século e na história da nova igreja cristã que estava iniciando. O fim dessa primeira viagem, o término dessa primeira viagem, ele atravessa a Pisídia e passaram pela Panfilha e Perge, e tendo anunciado a palavra de Cristo em toda essa região, em Perge, eles desceram a Talha e dali navegaram novamente para Antioquia da Síria. Atos capítulo 14, versículo 20 ao 26. Como eu disse, toda a parada que Paulo tinha, e se pudesse, ele retornava à sua igreja local, que era em Antioquia. Após a primeira viagem, Paulo faz a sua segunda e a terceira viagem, ele vai a Jerusalém, por volta do ano 49. Nessa oportunidade, nós sabemos que ocorre ali a famosa discussão dos apóstolos sobre o que deveria ser exigido dos gentios convertidos agora ao evangelho, no que se refere à observância da lei mosaica. É aquele concílio, é aquela discussão que teve em Atos capítulo de número 15. Glória ao nome do Senhor Jesus. E uma coisa interessante para nós observarmos, que nas epístolas paulinas, o que é mais focado, direcionado, é a cristologia paulina. É inquestionável que a cristologia de Paulo é resultado direto de experiências pessoais que ele teve com o próprio Senhor Jesus. Porém, na esteira de seus pensamentos, porém na esteira da sua caminhada, na sua jornada cristã, sob a pessoa de Cristo, temos aqui uma junção de intelectualidade, espiritualidade e grandes experiências resultantes da sua conversão. Nós vejamos, irmãos, diferentes perspectivas, comprovando sua inquestionável e complexa riqueza de pensamento, de articulação, de compreensão a respeito da pessoa de Cristo. 3 perspectivas, marca isso daí. 3 perspectivas são fundamentais para a compreensão da cristologia paulina. Primeiro, é o judaísmo. Vale lembrar que isso afeta profundamente a sua crença a respeito da vinda do Messias, o judaísmo. O segundo, helenismo. O helenismo era uma influência que não pode ser descartada também. E terceiro, a sua conversão e o seu chamamento. Nesses 3 âmbitos, nessas 3 perspectivas, se concentram raízes muito importantes, importantíssimas, com riscos, desdobramentos e grandes informações de sua bem elaborada visão teológica e cristológica. Nós temos judaísmo, helenismo, a sua conversão. Uma outra coisa importante para nós abordarmos é que a cristologia de Paulo, ele mostra Jesus como Salvador e sua corporalidade. Paulo, ele compreende que, independente de suas ações, Cristo o interpela, Cristo lhe oferece, por graça, a chance da sua conversão. A experiência dessa graça que Paulo passa agora a ter, essas experiências, indica que Paulo deveria assumir uma nova postura, agora em relação à lei. Paulo compreende que, independente das suas ações, independente de tudo, a certeza latente que ele tem de sua conversão tem tudo a ver com seu chamado missionário, para anunciar
o Evangelho, para anunciar o Cristo Jesus que norteia a sua criptologia. E Paulo apresenta nas suas epístolas, na sua cristologia paulina, ele apresenta a natureza humana de Cristo. Ao falarmos de cristologia, é fundamental pensar e analisar a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Paulo, então, ele trata nas suas epístolas essas duas naturezas, tanto na prerrogativa humana, como na divindade do Cristo, o Filho do Deus vivo. Paulo também ele trata nas suas epístolas a ética. Em linhas gerais, a ética nos leva a grandes ensinamentos, grandes reflexões. Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. Uma outra verdade sobre a ética é que não existem pessoas sem ética. O que temos são indivíduos com ética boa. O que temos são indivíduos com outra ética mal. Em resumo, temos também pessoas com ética e pessoas antiéticas. Paulo usa a ideia nos seus ensinamentos quando ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Paulo aqui simplesmente está falando de ética. 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo de número 12. Essa espinha dorsal, a estrutura inovadora da ética paulina, essa doutrina paulina, por sua vez, ele pregava com o Espírito e agora em um padrão de guia agora de ética. Olha que extraordinário a mente desse homem, que extraordinário a mente de Paulo. Em outras palavras, um código escrito foi substituído naquela ocasião por grandes experiências místicas, a saber, a capacidade da presença de Deus. Quando Paulo afirmou que o crente não está debaixo da lei, Romanos capítulo 3, verso 19, capítulo 6, versículo 14 e 15, Gálatas capítulo 3, versículo 10, do 23 em diante, ele quis dizer que não está debaixo da lei, nem como medida justificadora e nem como medida santificadora, mas sob a influência e a orientação do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. E eu caminho para a parte final. Após essa breve introdução extraordinária desse grande homem admirável, que eu amo muito, a vida de Paulo e suas missivas, nós vamos entrar aqui na primeira carta paulina, que é a carta de Paulo aos Romanos. A carta aos Romanos é a base da justificação da fé. Em Romanos somos colocados face a face com todas as verdades fundamentais da Bíblia. A carta aos Romanos é a carta mais teológica de um tratado extraordinário que Paulo vem trazer para a igreja de Cristo. Martinho Lutero, por certa vez, chegou a dizer que na ausência dos 4 evangelhos, Romanos, a carta teológica, ela supriria a necessidade básica de informações para a salvação. Isso Martinho Lutero lhe disse, dando a ideia da amplitude, da grandiosidade e da importância da carta de Paulo aos Romanos para a fé cristã. Essa carta somos colocados face a face. Essa carta vemos grandes verdades fundamentais nas Escrituras. Martinho Lutero, na sua época, como professor de teologia, ele resolveu dar aulas aos seus alunos sobre a carta de Paulo aos Romanos.
e foi quando ele estava ensinando e estudando Romanos 1,17, que a verdade da justificação da fé, ou pela fé, que somente pela fé raiou em sua mente, desencadeando aquilo que nós conhecemos como a reforma protestante, através de Romanos 1,17. A carta de Paulo aos Romanos, é uma influência dentro da historicidade. Segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, a epístola aos Romanos teve um papel muito importante, mais crucial na história da igreja do que qualquer outro livro da Bíblia. Romanos, como nós sabemos, escrita por Paulo no ano 57, 58 depois de Cristo, e é dirigida a uma igreja na maioria gentílica, e tem como tema a justificação pela fé. Algumas coisas, meus amados irmãos, que foram feitas na história da igreja, foi através desse grande e extraordinário livro e carta de Paulo aos Romanos. Martinho Lutero, no ano 1515 depois de Cristo, ele ansiava compreender Romanos na expressão justiça de Deus. E ele dizia: me impedia porque entendia como a justiça pela qual de Deus é justo quando pune os injustos. Até que ele entendeu, como eu disse, Romanos 1, 16, 17, que a justiça é aquela mediante a graça e a misericórdia, e ele nos justificou pela fé. Glória ao nome de Jesus. Uma outra coisa importante da história da igreja, John Wesley, no ano de 1738, ele ouviu um comentário de Romanos, de Lutero, e ele diz assim: vi então que de fato cria em Cristo, somente em Cristo, para dar-me salvação. E me veio uma certeza de que Ele havia me tirado dos meus pecados e que Ele me salvara da lei do pecado e da morte. O legado de John Wesley, você conhece, mais de 400 mil quilômetros de legado, de caminhada, mais de 40 mil sermões, mais de 300 pregações itinerantes em 1000 locais, mais de 120 mil membros na igreja onde John Wesley ia pregar a palavra de Deus. Um outro exemplo que nós temos é John Stott. No ano 1965, esse grande pastor, teólogo anglicano, ele tinha uma relação de amor e de ódio com a epístola aos Romanos, até que ele foi convidado para apresentar exposição bíblica sobre esta carta maravilhosa. Temos também Dmitry Kornilesco, no ano 1916, um padre ortodoxo. Ele traduziu a Bíblia para o romeno e descobriu que Deus, através de Cristo, havia feito o que era necessário para a nossa salvação. Temos também Santo Agostinho, no ano 386 depois de Cristo, as Confissões de Agostinho. Mal terminara, meus irmãos, a leitura dessa frase de Romanos capítulo 13, versículo 13, dissiparam-se, Agostinho dizendo, dissiparam-se em mim todas as trevas da dúvida, como se penetrasse no meu coração uma luz de certeza. Aleluia! O doutor Dwight Lyman Moody, ele diz assim: orei por fé e pensei que qualquer dia a fé baixaria e me atingiria como relâmpago, mas a fé não pareceu vir. Um dia ele dizendo, eu li Romanos capítulo de número 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ele dizendo, Moody, então
Então eu abri a minha Bíblia e comecei a estudar, e a fé vem crescendo desde então. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma curiosidade dessa cronologia de Paulo, desde a sua primeira viagem missionária, dando aqui um parênteses da carta aos Romanos, no ano 48, 49, foi a composição da carta aos Gálatas em Antioquia da Síria. No ano 49 e 50 foi a conferência em Jerusalém, Atos 15. No ano 50 e 52 foi a segunda viagem missionária. No ano 51 e 52 ainda foi a composição e o aparecimento diante de Galho. No ano 51 foi a composição da primeira carta aos Tessalonicenses. No ano 51 e 52 foi a composição da segunda carta aos Tessalonicenses e de Gálatas em Corinto. No ano 52 retorna a Jerusalém, Antioquia, a Síria, Atos 18. E o ano 53 é a composição da carta aos Gálatas em Antioquia da Síria. E aqui eu quero fazer aqui bem rapidamente uma visão panorâmica da carta aos Romanos. Em Romanos capítulo 1, do versículo ao capítulo 3, nós temos aqui a ira de Deus. Do capítulo 3 ao capítulo 8, nós temos a graça de Deus. Do capítulo 9 ao capítulo 11, nós temos o plano de Deus. Capítulo 12 ao capítulo 15, nós temos a vontade de Deus. Essa carta é uma carta maravilhosa que nós precisamos estudar, ler e colocá-la em prática em nossas vidas. Uma outra coisa que Paulo trata aqui, além da justificação, da redenção, da santificação, essa igreja em Roma, Paulo sabia da influência daquela igreja. Paulo sabia que era uma igreja forte. Ele pretendia, fortalecer o trabalho ali daquela igreja. E nessa carta ele trata sobre a justificação da fé. Ele trata a justificação dentro do plano da salvação. Ele trata também aqui, depois dessa carta, nós temos a carta aos Gálatas, que ele vem tratar sobre a graça e lei. Essa carta também é uma carta extraordinária quando nós estudamos aos Gálatas, porque ele vem tratar sobre a pessoa de Abraão, que fala da promessa. Ele vem tratar sobre a pessoa de Moisés, sobre a lei. E ele vem tratar a pessoa de Cristo como o descendente. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E ele trata nessa carta também que a nossa carne foi crucificada com Cristo Jesus. Essa carta, a igreja da Galácia, o destino dessa carta da Ásia Menor, onde localizava as igrejas destinatárias, Gálatas 1 e 1 Coríntios 16:1. Essa carta deve ter sido escrita por volta do ano 49 depois de Cristo. E ele vem tratar nessa missiva sobre a graça que anula a maldição da lei. Ele vem tratar aqui sobre a liberdade em Cristo, realizada por obra do Espírito Santo. E ele vem tratar aqui sobre os principais temas desta obra aos Gálatas, como tratando da carne e as obras da carne, que está registrada em Gálatas, capítulo de número 5. Bom, essa foi a primeira aula, forma rápida, objetiva, uma breve introdução sobre as cartas de Paulo, Romanos e Gálatas, de forma bem rápida, e uma introdução que nós demos sobre a trajetória desse grande homem, desse grande apóstolo. Que Deus abençoe você, que esse vídeo possa servir de influência para a sua vida, que você possa registrar alguma coisa, mesmo falando rápido aqui. Você pode pausar a fazer anotações, e se precisar fazer perguntas, nos chame nas redes sociais, através do WhatsApp, do Instagram, Facebook, nos comunique, que é um prazer poder compartilhar algo da vida desse grande homem que foi o apóstolo Paulo. Eu termino aqui. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe com amigos esta aula, que amanhã ou depois nós entramos na segunda unidade e falaremos da nossa segunda aula e dando continuidade sobre as epístolas paulinas. Um forte abraço, um beijo no seu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.